Horas mais 13 minutos, você ouve o programa Insight, né, nesse sábado, né? Aliás, no próximo já antevéspera do Natal, né, Nilton? Exatamente. Temos aí vários ouvintes também pelo Face, né? Então, Dr. Gustavo Isaacson, Dr. Mauro Irigoyen, doutora Laura Freitas, a doutora Thaís Modim, a arquiteta Margarete Baini, Sandra Amaral, todas as pessoas que nos acompanham e que curtem o programa ali. Já são meio fregueses do Facebook. Além de outros tantos que depois nós vamos, na medida do possível, ir publicando. O Gustavo Isaacson, nós nos conhecemos desde guri, mas ele é mais velho que eu. Ele é contemporâneo do meu irmão mais velho, então ele tem, né? Já é mais velho. Tá ótimo, tá beleza. É bom a gente, né? E até qualquer um deles poderia dar uma boa opinião aqui também, com certeza, né, sobre o assunto. Todos, né? Eles, pessoas. E a gente aqui, na verdade, faz quase um advogado do diabo, né? Começa a perguntar coisas, né? Para eles seguirem conversando em casa. E as pessoas ficam julgando a mim, né? Isso é complicado. Mas, Nilton, esse é o objetivo, né, da educação, é o debate, né? Nós não aprendemos com respostas, nós aprendemos com perguntas, né? E quando você faz pergunta e começa a debater, né, você cresce. A distância, né, dos povos que fizeram muitos povos ficarem atrasados, porque não houve o choque de pensamento e de ideia. Quando a gente vê a proibição pela proibição, sem poder dialogar e conversar, isso é atraso de vida. Toda vez que tu não consegues debater, conversar livremente, pensar em voz alta de forma correta ou equivocada, como muitas vezes fazemos aqui nos sábados pela manhã, toda vez que não se estabelece o diálogo sobre as diferenças ou sobre as concordâncias, sobre aquilo que coincide, nós perdemos a capacidade de crescer. Na medida em que nós perdemos a capacidade de crescer, vamos nos atrofiando na criatividade, na forma de encontrar soluções, na maneira de exercitar saídas interessantes na vida em todos os aspectos, desde a parte afetiva, passando pelo nosso corpo, chegando na criatividade, envolvendo o trabalho, a produtividade e tudo mais. Ficamos embotados. O embotamento do pensamento vem dessa pressão, dessa amarração interna que o sujeito sofre muitas vezes pelo tema da sexualidade. Mas eu queria fazer Milton, só queria resgatar a pergunta anterior. Né? Fala. Quer dizer, nós temos a pessoa que mora muitas vezes na área no campo, né? Vê o coito dos animais, conhece tudo, né? E, no entanto, às vezes é conservador em relação... Pela repressão. Pela sua própria cultura, né? Normalmente a pessoa... vou rebobinar o pensamento, vou dizer da mesma forma diferente. O psiquismo do indivíduo, frente a determinadas exigências, demandas, necessidades, vai lançando mão dos recursos que estão ao alcance desse psiquismo. Os mecanismos de defesa são muitos, e todos eles estão ao serviço da defesa do psiquismo, pelo menos de uma parte do psiquismo, sem se importar com o resultado. O indivíduo pode ser extremamente tradicional, conservador e castrar possibilidades, se castrar frente às possibilidades da vida, entre elas o prazer, o gozo, a nudez. Quando eu digo nudez, não me refiro a andar nu, me refiro à capacidade de se enxergar, de se olhar, nesse sentido mais metafórico, incluindo o corpo, evidentemente, que a pessoa não se angustie com o próprio corpo. E com o corpo dos outros, a ponto de entrar em pânico e ficar crítico e repressor e tudo mais. O psiquismo desse indivíduo vai lançando mão de determinados recursos que são chamados mecanismos de defesa, que servem para diminuir as tensões, para dizer de uma forma simples e rápida, as tensões dentro da cabeça do sujeito. As tensões fazem com que a pessoa passe muito mal. Por tensão, tensão aqui eu estou usando como sinônimo de angústia, em termos genéricos. Existem diferentes tipos de angústia, mas especificamente falando de angústia em termos gerais, são tensões, são produtos, são sensações de mal-estar que surgem através da consciência de que algo ruim se manifestou, se movimentou dentro do sujeito. Geralmente é produto de algo proibido, criticado, mal visto dentro do sujeito. Pode ser histórico, pode ser atual, pode ser produto da criação. Se uma criança nasceu e se criou num ambiente onde tudo era muito feio, muito proibido, como pode ser a questão do campo, por exemplo, onde existe uma certa rigidez em termos gerais com respeito às relações,
isso faz com que a pessoa internalize desde pequenininha essas proibições, essas rigidezes todas, e depois na vida adulta isso se manifesta. Ou ela vai agir de forma repressora, oprimindo e proibindo determinadas coisas, como pode ser o tema da sexualidade, como nós estamos falando hoje, para que ela não se angustie, então ela deforma os outros para que ela não se sinta mal, que é um mecanismo, ou ela vai encontrar maneiras de subtrair, de desviar, de não conviver, de evitar, e assim por diante. Mas são todas formas do indivíduo aliviar a própria angústia, o desespero interno, que muitas vezes leva a pessoa a ter atitudes violentas, inclusive, quando acionado internamente. Então, do simples ao complexo, fundamentalmente é isso. Essa questão, ela é muito importante, porque se fosse assim, tão linear o pensamento, como algumas pessoas colocaram aqui, a boneca a boneca que se oferece para a criança com diferentes sexos, por exemplo, não vai estimular a sexualidade precoce? Alguém perguntou. Então a pergunta caberia, então é uma família que tem 2, 3 irmãozinhos de diferentes sexos e que brincam juntos, tomam banho juntos, dormem juntos, também seria uma estimulação precoce do sexo? Porque mais que uma boneca é uma pessoa. Se a boneca de diferente sexo seria um estimulante para o sexo precoce numa criancinha de 2, 3 aninhos de idade, a irmãzinha nua que corre pela casa não seria infinitamente mais? A mãe que se muda, muitas vezes troca de roupa na frente da criança, não seria infinitamente mais? Porque não é uma boneca, é um bonecão. E muitas vezes tem mães, todas as mães são maravilhosas, porque são pessoas jovens, em época muito... que tem filhos em época muito jovem, com corpos maravilhosos, mas sensualidade. Como é que o filho lida com a sua própria excitação quando se refere à própria mãe? Então, e todos os filhos têm, porque todos mamam no corpo da mãe, todos se esfregam no corpo da mãe. Quando ele é bebê e está mamando, ele tem uma leitura mais, sexual. Mais sexual. Sim. Agora, quando uma criança de 4 anos se excita com a mãe, é diferente de um bebê que está mamando. Então, parece ser diferente ou não? Então, a sexualidade infantil, ela vai se manifestando de maneira apropriada, adequada em cada etapa. Um recém-nascido tem a sua sexualidade infantil, tanto é que está descrito cientificamente o movimento de coito ao mamar. Existem trabalhos que já está escrito cientificamente que o menininho recém-nascido, enquanto mama, tem ereção. A menininha recém-nascida, quando mama, tem um engurgitamento do clitóris, da vagina, dos pequenos e grandes lábios. É da natureza, né, Nilton? Isso é sexualidade infantil. O porquê de... Agora, só que a criança com 4 anos, ela não se constrange? Não se constrange. Não se constrange. Nós temos que ir adequando o nosso conceito de sexualidade nas diferentes etapas da vida do sujeito. Um recém-nascido, então, se comporta assim, como nós descrevemos há pouco. Uma criança de 3, 4 anos de idade, um menininho, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, que tem uma ereção visível, e quem tem filhos em casa sabe disso, na hora de dar banho numa criança de 3, 4 anos de idade, quantas mães já passaram pela experiência cotidiana, muitas vezes, de estar dando banho nos seus filhos, no box, ou na banheira, ou numa bacia, e a criança ter ereção. Por quê? Porque se excitou com a mão da mãe, etc. Isso é normal, faz parte da sexualidade infantil. Algumas crianças, inclusive, têm prazer em fazerem xixi na mãe quando estão tomando banho. E o fazer xixi tem que ver com o tema da sexualidade. Jogar na mãe o xixi, que é muito prazeroso, dão risada, brincam, geralmente o tema termina em tom de brincadeira. Quando o riso é demais é porque surge a angústia tem que ver com o tema da sexualidade. O jogar xixi na mãe durante o banho, na bacia, na banheira, no box, tem que ver com o tema da sexualidade, adequado a esse menino de 3, 4 aninhos de idade. É um problema, é um crime? Não, é a sexualidade normal de uma criança de 3 aninhos. Estamos falando disso. Tem que reprimir, tem que esconder, tem que proibir. Quando eu era criança, as crianças que se tocavam, de 3, 4 anos de idade, que se tocavam os genitais, algumas famílias tinham o hábito de vendar as mãos, passar uma faixa nas mãos. Tinha crianças que andavam com as mãos amarradas o tempo todo, para não se tocar os genitais. Por quê? Porque era proibido tocar os genitais. Porque isso era
uma perversão, algo assim comparado com uma perversão. A sexualidade normal de uma criança de 3 aninhos de idade é considerada uma perversão pelos pais. Então, amarravam as mãos da criança com uma faixa, com gaze, muitas vezes, com ataduras. Tinham ataduras, as mãos da criança ficavam como se tivesse luva de basquete, de boxe, para não tocar nos genitais. Onde é que estava o problema? Na criança que tocava seus genitais ou nos pais que viam aquilo como uma perversão? O problema estava na cabeça dos pais, não na cabeça, mas para não se angustiarem, para não terem maus momentos, não saberem o que fazer com aquilo, enfaixavam as mãos das crianças pequenininhas, tanto meninos quanto meninas, porque as meninas também se tocavam, passavam a mão no clitóris e tudo mais e corriam pela casa, como toda criança pequenininha faz em determinado momento. Andavam enfaixados. Quer dizer, a questão é, onde está o problema? E o que nós fazemos com o problema? Tem problema, não é problema. O problema é o que nós fazemos com o problema. Como resolvemos o problema? Tem pessoas que não sabem resolver o problema e criam teorias, resolvem a coisa da maneira mais esdrúxula possível. Chega ao ponto da clausura, quase, né? Bom, o encerramento. Enfim, tem pais que proíbem as filhas de saírem para a noite porque vão voltar grávidas, porque vão beijar alguém. Uma criança que dá um selinho na outra criança, isso já é um horror, porque... Como assim? Meninos que se dão selinho, meninos de 3, 4 aninhos de idade, amiguinhos que se dão selinho um na boca do outro rapidinho, então é homossexual? Como assim? Isso faz parte da sexualidade infantil. É evidente que tem que ser observado, porque se for frequente, se for uma tendência, bom, de repente essa criança até tem uma tendência à homossexualidade e tal, que isso vai se definir bem mais tarde. É para ser observado, mas proibir, vetar, não vai impedir nada. As coisas vão se desenvolver de qualquer maneira. Que os pais observem, entendam, conversem, criem possibilidades, vai gerar uma facilidade para as crianças lidarem com o tema da sexualidade. Inclusive, se o indivíduo quiser ser homossexual, por sua opção, por suas necessidades, por suas tendências, por seus desejos e tudo mais. Desde pequenininho ele vai poder sentir que aquilo é permitido para ele, que ele pode ser, ou vai pedir ajuda, ou vai se angustiar, ou vai, enfim, vai conversar sobre o tema e tudo mais. Então nós criamos uma abertura que permite que as coisas sejam encaminhadas de uma maneira diferente e que encontrem soluções mais adequadas para cada situação. Mas fundamentalmente nós permitimos que as pessoas falem sobre as diferenças. Terminamos com os tabus, ou diminuímos, que terminar é impossível, diminuímos os tabus, diminuímos a repressão, diminuímos as proibições, diminuímos as projeções em outros dos seus problemas, e assim sucessivamente. Tem uma tirinha, uma brincadeira que as pessoas em casa de alguma forma podem acompanhar, que é a ideia de que um avô certa vez levou um netinho para o zoológico para ver os animais zoológicos, e literalmente chegou na frente da jaula do leão, estava ali, o vô conversando com o netinho, mostrando o leão, e o leão, por alguma razão, deu um grito forte, o netinho se assustou, se estremeceu, pegou o vô pela mão e disse: vô, vamos embora daqui que o senhor está com medo. Então, muitas vezes os pais tiram os filhos, ou se correm da relação com os filhos, ou deixam de exercer a função porque o filho está com medo, o mundo é perigoso, a sexualidade é perigosa para o filho, quando na verdade o medo é dele, não é do filho. Então ele se comporta um pouco como um netinho com medo do leão que pede para o vô ir embora porque o vô está com medo do leão. Isso é um mecanismo de projeção, um mecanismo de defesa do ego. Quando ele se vê acossado internamente por alguma situação que ele não é capaz de dizer eu estou com medo, e tomar posse do medo e tentar encontrar uma maneira de resolver isso de forma adequada, ele projeta, ele lança para fora medo ou qualquer outra situação. E o outro passa a ser o responsável por aquilo, não ele. Então ele, dominando o outro, tirando o outro dali, exercendo a pressão sobre o outro, resolve o problema dele. Mas eu acho que nós, Milton, temos uma tendência, né, a fomentar preconceitos. Né? Nós somos, parece, seres preconceituosos. O que é preconceito? É rotular, né? É criar um pensamento sem ter profundidade daquilo que tu estás criando. Né, Milton? Bom, tu acha que depois de tudo que nós conversamos hoje, ao longo desses 20 anos ou 20 e poucos anos, dá para considerar o ser humano normal? Nós dois. Olha para a tua vida. Mas o nosso avanço, eu acho que quanto menos preconceito nós tivermos, né, eu acho que nós estamos avançando. O problema é dominar os nossos preconceitos. Né?
É muito difícil, Leandro, porque nós trabalhamos com uma pontinha do iceberg. O que nós falamos hoje, e certamente muitos de nós vai daqui 5 minutos começar a cometer deslizes, digamos assim, com relação à própria repressão, digamos assim, e botar em prática, reprimindo os filhos, criticando um, criticando o outro, porque faz parte da essência do ser humano, não tem como se ver livre disso. O importante é a pessoa ter consciência, e todos nós temos que ter consciência que nós temos embutido dentro da nossa cabeça todas essas questões que nós falamos agora. Então, nós somos racistas por natureza, o ser humano é racista, nós temos que lidar com esse tema de que todos nós temos uma tendência, em maior ou menor grau, de discriminarmos o outro. Pode colocar na lei, mas tu não deixa de ser. Não. Todos nós somos. O que o Ariovaldo às vezes chama atenção, o Neri também chama atenção quando entra no programa. É verdade, todos nós somos, mas os negros também são racistas, mas porque nós são seres humanos. Só racistas em relação ao negro. Não, com certeza não. Não, nós somos racistas em relação ao judeu, ao alemão, ao português. Discriminamos. O que não é igual a mim. Então, o que não é igual a mim me provoca mal-estar, não deve existir. Vai depender da saúde mental, o indivíduo pode matar o outro para não existir, como algumas pessoas fazem por aí de verdade, ou vai encontrar forma de submeter, de excluir, de dominar, etc. Isso é da história da humanidade. Nós temos isso embutido dentro de nós, com uma história milenar. Não vai mudar porque estamos falando aqui na rádio, porque nós estamos nos convencendo que nós somos bonzinhos, porque pensamos melhor que os outros. Não, não é verdade. Isso faz parte da essência do ser humano. O homem muda pouco. O homem muda pouco. Muito lento. Muito lento. Então, então surge, é preciso ter leis, é preciso ter controle, é preciso ter a tolerância zero para algumas questões. Por exemplo, nós temos dito aqui, o brasileiro não tolera ter tolerância zero, não tolera ter regras. Sim. Nós temos... Não. Estamos concluindo. Estamos na hora já. Só para concluir, Leandro, o ser humano, o brasileiro por excelência, não tolera regras. Mas nos últimos tempos temos 2 regras que estão funcionando bem. Uma, a questão do racismo, que é tolerância zero, não se permite, sob hipótese alguma, que alguém exerça sob pena de ser castigado, e está muito bem, embora todos nós cometamos deslizes de vez em quando, mas temos que ter a consciência de que isso tem que ser corrigido ante nós. Se nós não corrigirmos alguém, vai nos corrigir. E a segunda questão é com relação a Maria da Penha. Os desrespeitos com a mulher em termos gerais. São as únicas 2 tolerâncias zero. Embora ainda tem gente batendo em mulher, mas quem bater vai ser castigado. Claro. É tolerância zero. A sociedade estabeleceu no Brasil 2 tolerâncias zero. O racismo e bater em mulher. E agora estamos tentando a corrupção, que talvez seja uma ameaça. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de um monte de coisa. Porque todos nós somos corruptos. A princípio, se nós estamos vendo as pesquisas, se elas estão corretas, né, nós merecemos. Leandro, todos nós somos corruptos, né? Em maior ou menor grau. O ser humano é corrupto por natureza. Então, são aspectos nossos que estão projetados. Nilton, obrigado pela sua vinda. Concluímos assim o programa. Olha, uma sugestão para você. O Panimil, né, está com esse de Natal, o Panetone. Excelente panetone. Eu provei. Excelente. É bom de dar de presente. Bom presente de Natal. Bom presente é local, aqui produzido. Aqui. Muito bom. E não tem quem goste. O Panimil. Não tem quem não goste de um bom panetone. É isso aí. Assim, então, nós concluímos. Um grande abraço a todos. Voltamos na programação.